Muito bem, pessoal. Vamos começar então a nossa primeira aula da matéria Organização Básica da Marinha, que, em princípio, poderia te induzir a pensar que estudaríamos o organograma da Marinha, o seu alto comando ou almirantado, as diversas funções internas da Marinha, não é? Parece, com esse título, Organização Básica da Marinha, que você vai estudar isso. Não, você não vai estudar isso. Nós vamos estudar a Constituição, notadamente no que se refere às Forças Armadas, e a Lei Complementar 97 em apenas algumas partes dessa norma. Tá? Lembrando que, conforme o edital apresenta as nossas matérias a serem cobradas, é interessante que você perceba a dinâmica textualizada pelo edital. Ele cita qual é o assunto, inicialmente, e depois ele cita a bibliografia. Então, quando ele cita o assunto, ele direciona o estudo dentro daquela bibliografia para esse assunto aqui. Tá? Então, quando ele cita como bibliografia tal título da Constituição, você não precisa pegar o título todo. Você tem que ir nos assuntos citados na bibliografia. Forças Armadas, organização, Comando Supremo das Forças Armadas, hierarquia e disciplina. Então, você vai lá. Ah, Cláudio, mas quando a gente estudou legislação militar naval, você foi lá no artigo 1º, quando o texto do edital não precisava ter começado pelo artigo 1º. Sim, mas lá na legislação militar naval, que era o estudo do estatuto, eu te expliquei, olha, para a gente chegar lá em hierarquia e disciplina, você tem que conhecer o básico. E por isso eu comecei do artigo 1º. Agora, aqui não. Aqui eu já vou focalizar, por exemplo, na Constituição, nos artigos 142, 143 e 144, porque vão atender o edital. Ponto. Depois, na lei complementar, também vou atacar os pontos especificados no nosso edital, tá bom? Não se preocupem, nós temos uma certa experiência nesse concurso, tá? Você não está perdendo nada. Vamos lá, então, ao nosso estudo? Estamos, então, na Organização Básica da Marinha, na nossa primeira aula. E nessa primeira aula, nós vamos estudar a missão constitucional, que refere-se ao estudo do artigo 142, 143 e 144 das Forças da Constituição Federal, tá bom? E esse Organização Básica da Marinha, como eu falei, ele tem duas análises legislativas aí, de duas normas, né? A Constituição, e aí ele cita, olha, eu quero a missão constitucional, a hierarquia e disciplina e o Comando Supremo das Forças Armadas. Isso já vai estar no 142. A gente já fecha isso no 142, que por acaso já estudamos lá na Estatuto dos Militares, tá? Logo na introdução do Estatuto. Porém, por experiência das provas anteriores, eles também vão cobrar o 143 e o 144, tá? 143 é o serviço militar inicial obrigatório, alguns dispositivos previstos na Constituição, e o 144 é a segurança pública. Interessante, né? Mas é cobrado sim em nossa prova. É hábito cobrar e está dentro desse foco, tá? Já na Lei Complementar 97, ele vai nos cobrar o estudo das disposições preliminares, destinação e atribuições das Forças Armadas, vai cobrar o assessoramento ao comandante supremo. Quem é o comandante supremo? Presidente da República. A organização das Forças Armadas e a direção superior das Forças Armadas. Então, na primeira aula, artigos 142, 143, 144 da Constituição, e na segunda aula, a Lei Complementar 97, notadamente nesses assuntos, tá? Ok. Então, vamos ao 142. Aqui, por si só, esgotaria o foco de missão constitucional, hierarquia e disciplina e comandante supremo das Forças Armadas. Está lá no 142, vejam. As Forças Armadas... Cláudio, mas eu acho que eu já estudei isso contigo. Sim,
Lá no Estatuto, quando a gente estudou, não sei se vocês lembram, eu falei, toda vez que uma norma de qualquer nível que tenha essa norma vai falar das Forças Armadas, ela faz essa definição que estava lá no Estatuto, ela traz essa definição, lembram? Então, não é, você não está ficando doido, não, nós já lemos um texto exatamente igual a esse. Diz assim, então, as Forças Armadas são constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica. São instituições nacionais permanentes e regulares. Não é? Elas são instituições que vão permanecer, a previsão é dela permanecer eternamente. Elas são instituições de Estado e não de um governo, são de Estados, tá? Elas são organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sobre a autoridade suprema do presidente da República. Autoridade suprema do presidente da República, comandante supremo, presidente da República, tá? E destinam-se a, qual é a sua destinação constitucional? Defesa da pátria, garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes poderes, garantia da lei e da ordem. Vimos quem é a Força Armada, o que significa, qual é a sua base institucional, hierarquia e disciplina. Vimos quem é a autoridade suprema das Forças Armadas, o presidente, e vimos a destinação constitucional dela: defender a pátria, garantir os poderes constitucionais, os poderes previstos, né? E, por iniciativa de qualquer um desses poderes, garantir a lei e a ordem. A partir daí, do 142, ele apresenta, vamos entender o contexto. O 142 apresenta as Forças Armadas e, nos seus diversos itens que integram, conforme eu te ensinei lá na primeira aula de legislação militar naval, lembra? Que um artigo se subdivide em parágrafos, os parágrafos inicialmente em inciso, os incisos em alíneas, lembram que nós vimos isso? Pois é, o 142 apresenta essa subdivisão bem extensa, e ele vai tratar de assuntos relacionados aos direitos, deveres constitucionais dos militares. É aqui que a gente vai encontrar uma expressão até mesmo equivocada, em que ele quer se referir a posto e usa o termo patente, que eu já conversei com vocês também, né? Viu a importância da sequência do estudo? Primeiro, legislação militar naval. Segundo, organização básica da Marinha. Terceiro, defesa nacional. Então, você tem que seguir essa dinâmica, tá? Porque fica mais fácil a compreensão. E por aí vai a sequência dos estudos. Então, nesse artigo 142, nós vamos ter um rol de informações importantíssimas e muito cobradas em nossas provas. Todos os parágrafos que eu falar agora são importantíssimos para nossas provas, tá? Vamos lá. Uma lei complementar, aqui são os mandamentos constitucionais. Dentro da estrutura hierárquica das normas num país, o primeiro, o primeiro nível de importância de normas é que todas as outras deverão respeito a ela, ou seja, a Constituição, que é a nossa Carta Magna, a ela todas as normas que estão abaixo dela deverão ter respeito aos ditames dela, deverão seguir os ditames dela, tá? Se assim não seguir e for feita depois da Constituição, a gente diz que aquela norma é inconstitucional. Se existia a norma e a Constituição apareceu depois daquela norma, dizendo de forma diferente, a gente diz que aquela norma não foi recepcionada pela Constituição e não tem valor também, tá? Não tem eficácia. Interessante. Então, esse fundamento de validade, a partir da Constituição, todas as normas abaixo dela, e a Constituição dentro de um país, estou focalizando só no país, não estou aqui tratando, para quem é de direito, de normas supraconstitucionais, aquelas que vêm de fora, acordos, etc. Eu estou tratando só internamente no país, tá? Então, a Constituição é a mais importante. E toda norma que estará abaixo dela deve respeito a ela, tá? Então, diz assim a Constituição:
Ainda no 142, mas nos diversos parágrafos e subdivisões. Lei complementar estabelecerá normas gerais para a organização, preparo e emprego das Forças Armadas. Sabe qual é a lei complementar que disciplinou isso daqui? A 97, que a gente vai estudar na próxima aula, com as suas alterações que vieram depois, mas é a lei complementar 97. Outro assunto importante, bem cobrado em nossa prova: não haverá habeas corpus em relação às punições disciplinares militares. Habeas corpus são institutos, é o remédio constitucional, esse é o termo jurídico muito empregado, é o remédio constitucional para libertar o corpo de alguém das grades, tá? Habeas corpus. Vejam, isso cabe na seara penal, mas a própria Constituição existe debate sobre isso, mas para nossa prova, que não é jurídica, você não vai debater nada. Você vai acreditar que está escrito aqui no que eu estou te falando. Ponto, tá bom? Ah, mas eu sou advogado e eu acho que aqui tem um cabimento da doutrina. Não segue esse caminho que tu vai tirar zero na prova. Segue o caminho que eu estou te falando aqui, tá? Nesse caso, se aparecer uma pergunta da prova, você tem que ser categórico e falar assim: não existe HC, habeas corpus, em relação a punições disciplinares militares e ponto. Não existe, não é cabível, tá? Habeas corpus é cabível para prisão de crime comum e até mesmo de crime militar, mas de crime. Quando são infrações disciplinares, lembra? Contravenções disciplinares, transgressões disciplinares, cabem punições. A essas punições não caberá punição disciplinar, não caberá habeas corpus. Muito bem. A lei, agora é outro mandamento constitucional. A lei, tudo dentro do artigo 142, tá? A lei vai dispor sobre o ingresso nas Forças Armadas, os limites de idade, a estabilidade e outras condições de transferência do militar para a inatividade, os direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares, consideradas peculiaridade das suas atividades, inclusive aquelas cumpridas por força de compromisso internacional e de guerra. Bom, uma dessas leis, que a Constituição diz que tem que ser uma lei, que dispõe sobre diversos desses assuntos, você estudou comigo partezinha dela, bem pequena, mas estudou, que é o Estatuto dos Militares, que é uma lei, 6880. Então, ela é uma legislação, uma norma legítima para disciplinar aqueles assuntos, entre eles que a gente viu ingressos, não foi? Vimos a definição SODDP, situação, obrigações, deveres, direitos. Não foi isso que a gente viu? Prerrogativas, SODDP. Então, essa lei, uma dessas leis que dispõe sobre essas situações é o Estatuto dos Militares, Lei 6880. Está atendendo a Constituição bonitinho. Aí vem um grande parágrafo que diz assim: aos militares, além das que vierem a ser fixadas em lei, aplicar-se-ão as seguintes disposições. Então, veja, a Constituição não esgotou o tema. Ele falou, além de outros dispositivos estabelecidos em leis, fora da minha alçada aqui, Constituição, é a Constituição falando, fora de mim, outras leis podem dizer. Porém, eu já vou alinhar um rol de disposições, dispositivos que vão tocar nos militares, que deverão ser seguidos. Inclusive, é interessante que nenhuma lei pode falar diferente desses dispositivos que aqui estão, porque esses são constitucionais, ok? Muito que bem, vamos lá. Então, esses dispositivos que estão aqui não podem ser contestados por uma lei, porque aqui é a própria Constituição, tá? Agora, outros dispositivos não previstos aqui, ou mesmo esses, poderão ser regulamentados por lei, poderão ser melhor explicados, não tem problema, não pode ser negado o que está aqui, porque aqui é a própria Constituição. Vamos lá. Então, quais são os dispositivos que a Constituição já trouxe no artigo 142, tratando dos militares? As patentes com prerrogativas, direitos e deveres a elas inerentes, são conferidas pelo presidente da República
e asseguradas em plenitude aos oficiais da ativa, da reserva ou reformada, sendo-lhes privativos os títulos e postos militares e, juntamente com demais membros, o uso dos uniformes das Forças Armadas. Vejam, aqui está estabelecendo aquela falha que eu disse lá, quando a gente estudou Estatuto com vocês, que as patentes, na realidade, são títulos, né? Então, aqui, os títulos de oficiais, com as prerrogativas, direitos e deveres a ela inerentes, são conferidos pelo presidente e assegurados em plenitude aos oficiais da ativa, sendo privativo aos oficiais da ativa a designação desses títulos impostos. Mas a Constituição usou o termo patente, e é um equívoco, porque, lembrando, patente é a confirmação de um posto. Nós estudamos isso, salvo engano, lá no artigo 14 do Estatuto. Foi, não foi? Artigo 14, dentro dos seus parágrafos. Se eu não me engano, foi o 14, sim. Ok, então já sabemos dessa falta de cuidado técnico na nomenclatura, mas sabemos que, se for perguntado dessa forma, as patentes com prerrogativa, direitos inerentes, nesse exato texto, você vai dizer que está certo. Você não vai discutir com a tua banca, né? A banca é soberana. Você tem que dizer, você está certo, é patente sim, está certo aqui e tal. Agora, se a pergunta for lá em estatuto e perguntar assim, patente são os graus hierárquicos do oficialato? Não. Lá no estatuto, na legislação militar naval, o termo correto é postos são os graus hierárquicos dos oficiais, conferido pelo presidente ou comandante da força e confirmado através de uma carta patente. Viu? Isso é o texto correto lá do Estatuto. Aqui na Constituição, lógico, foi alguém que desconhecia essas questões técnicas, a Constituição são lá os 513 deputados constituintes, e votaram dessa forma o texto. Tá? O militar em atividade que tomar posse em cargo ou emprego público civil permanente, ressalvada a hipótese prevista no 37, inciso 16, a linha C, que são 2 cargos ou emprego privativo de profissional de saúde com profissões regulamentadas, será transferido para a reserva nos termos da lei. Veja, a lei disciplina essa passagem para a reserva. Eu já expliquei para vocês que lá no Estatuto ele diz que é permitido ao oficial dos quadros de saúde e medicina veterinária, lembra? Exercer atividade no meio civil, etc. e tal. Disse para vocês também que existe uma emenda constitucional 77 que permitiu para todos os militares que trabalham com saúde, aí a emenda constitucional 77 abrangeu, aumentou quem pode exercer atividade. São todos os profissionais da área de saúde, tá? E aqui foi uma das alterações que essa emenda constitucional trouxe, dizendo que o militar, qualquer militar, aí é oficial ou praça, já sabemos essa diferença, pode ter 2 cargos de empregos privativos de profissional de saúde. Então, o militar sargento, que é técnico em raio-x, é um profissional de saúde, ele pode ter outra matrícula fora, trabalhando, é permitido pela Constituição, tá? Lá no Estatuto não existe essa permissão. Cláudio, mas assim eu não vou entender. Vai, porque eu já te expliquei, você tem que ter essa visão. Se a pergunta for de legislação militar naval, você vai entender a pergunta, porque ela vai falar nos termos da Lei 6880, lá só cabe aos oficiais dos quadros de saúde e medicina veterinária. Se a pergunta for conforme previsto na Constituição, o militar, aí é o militar é oficial e praça, pode ter 2 empregos privativos de profissional de saúde. Tá? Você tem que ter essa visão, tem que entender onde ele está. E a pergunta sempre vai dizer, de acordo com a Lei 6880, ou de acordo com a Constituição, uma coisa está previsto de forma diferente da outra. Tá bom? Ao militar são proibidas a sindicalização e a greve. Qualquer militar não pode ser sindicalizado, muito menos praticar a greve. Tá? O militar, enquanto em serviço ativo,
não pode estar filiado a partidos políticos. Eu, assim que fui para a reserva remunerada, me filiei a um partido político. Como militar na inatividade, já estudamos o que é isso, militar na inatividade, eu posso me filiar a um partido político e eu sou. Agora, o militar da ativa não pode, tá? O oficial só perderá o posto e a patente se for julgado indigno ao oficialato ou com ele incompatível por decisão do Tribunal Militar de caráter permanente em tempo de paz ou Tribunal Especial em tempo de guerra. No final do estudo, na oitava aula de legislação militar naval, nós vimos lá o conselho de justificação, em que era o caminho para eu mandar o oficial de carreira embora. E a gente lembra que, em instância única, essa decisão era exarada pelo STM, em tempo de paz, ou Tribunal Especial em tempo de guerra. Aqui vem ratificar aquele texto, não é? Em confirmar o que nós vimos. O oficial condenado na justiça comum ou militar a pena privativa de liberdade superior a 2 anos, por uma sentença que já não caiba mais recurso, será submetido ao julgamento previsto no inciso anterior. Ou seja, todo oficial que for condenado por qualquer crime de natureza militar ou comum a uma pena restritiva de liberdade, privativa de liberdade, que seja superior a 2 anos, essa pena, essa sentença, independente do crime, se for superior a 2 anos, essa sentença vai ser extraída desse processo e encaminhada ao STM. Ele vai avaliar se aquele oficial, por aquela condenação, merece perder o posto e a patente, porque vai ser declarado indigno, tá? Esse é o artigo 142, no que nos importa para a nossa prova. Reforcem esses dispositivos que eu trouxe, leiam, revisem. Tendo dúvida, WhatsApp para mim, e vamos debater sobre isso, tá? Isso é extremamente importante, esses dispositivos de 142. Passa despercebido por muitos alunos e acaba sendo surpreendido na prova. 143, aqui trata do serviço militar obrigatório. E ele vai dizer, olha, o serviço militar é obrigatório nos termos da lei. A lei de serviço militar disciplina isso. E ela é de 64. É uma lei bem antiga, né? O serviço militar, ele é objeto da lei de serviço militar, que é bem antiga e tem uma regulamentação dela e tal. Mas aqui na Constituição ele traçou algumas linhas sobre o serviço militar e serão cobrados na sua prova. O serviço militar é obrigatório nos termos da lei. Para as Forças Armadas, esse é craseado, compete, na forma da lei, atribuir serviço alternativo para aqueles que estavam na fase de se alistar, se alistaram, isso em tempo de paz, se alistaram e, após o alistamento, quando foram passar pela mobilização, ali pelos processos seletivos para a incorporação, alegaram. Então, o cara vai levantar a mão, vai falar assim, sargento, geralmente é um sargento, um suboficial que começa a lidar com os conscritos. É o cara que foi alistado. Aí ele vai falar assim, sargento, eu quero alegar um imperativo de consciência minha, em razão da minha crença religiosa, ou em razão da minha convicção filosófica, ou em razão da minha convicção política, eu não aceito servir. Sabia que ele pode falar isso? A Constituição permite. Mas vejam, aí o sargento, o suboficial, vai falar assim: você não quer servir, meu filho, por um imperativo de consciência? Não tem problema, não. Nós temos um serviço alternativo estabelecido pelo Exército aqui, pela Marinha, pela Aeronáutica. Cabe a elas estabelecer. Você vai trabalhar tantos dias na semana junto à prefeitura, ajudando na limpeza dos tais lugares assim, ou vai trabalhar no serviço alternativo junto a uma empresa pública de meio ambiente, ou de limpeza pública, ou enfim. Tá? Não é trabalho escravo, não. O cara vai ter a contraprestação disso aí. Mas esse serviço alternativo será aplicado a quem alegar
um imperativo de consciência, quer seja de matéria religiosa, de matéria filosófica ou de matéria política que ele tenha, que ele não vai servir. Teve até um filme, não foi, que passou, que o menino tinha um... Eu não assisti, de verdade. Que o menino se alistou, mas ele não pegava em arma por uma convicção filosófica dele, não foi? Enfim, isso em tempo de paz gera o serviço alternativo. Em tempo de guerra, meu amigo, não tem isso não, tá? Em tempo de guerra, o país precisa daquele cara. Ela vai fazer igual esse do filme aí. Eu não vi a temática do filme, não sei. Eu sei que era um cara que tinha uma convicção filosófica, que não aceitava usar arma e foi para a guerra e salvou um monte de gente. Parece que é um fato real, né? Não é um filme que eu gosto de assistir, não. Mas é por isso eu não assisti. Mas, em caso de guerra, o cara vai ter que ir. Ah, minha religião não permite. Eu sei, mas você é brasileiro, a nação precisa de você. Vem, entra aí. Entra no caminhão, vamos embora. Corta o cabelo, bota a farda, pega essa arma e vamos embora, tá bom? Mas, em tempo de paz, se ele alegar um imperativo de consciência religioso, de filosófica ou política, será proposto a ele um serviço alternativo, tá bom? As mulheres e os eclesiásticos. Quem são os eclesiásticos? Aqueles voltados ao clero, aqueles religiosos que são sacerdotes que fazem parte de uma igreja. Esses, a Constituição é uma proteção constitucional estabelecida ali para as mulheres e para os eclesiásticos que ficam isentos de serviço militar obrigatório em tempo de paz também, tanto no segundo texto quanto no terceiro, essas permissões, essas isenções são aplicáveis em tempo de paz. Lembre, em tempo de guerra é todo mundo junto e misturado para combater o inimigo, tá bom? Então, em tempo de paz, as mulheres e os eclesiásticos são isentos do serviço militar obrigatório, sujeitos, porém, a outros encargos que a lei o atribuir como cidadão. Por exemplo, ser tribunal do júri, ser jurado, por exemplo, serviço eleitoral. Por exemplo, o pessoal que é do clero deve ter algumas atividades como cidadão, apesar de ser do clero, que ele é obrigado a cumprir, tá bom? Agora, sobre o serviço militar obrigatório, em tempo de paz eles são isentos. Dúvidas? Me passem por WhatsApp. O 144, que é dessa primeira aula de Organização Básica da Marinha, é o último artigo que nós vamos ver. Ele apresenta alguns dispositivos interessantes sobre segurança pública. E diz assim, olha, a segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Então, todos têm o direito e a responsabilidade de atuar na segurança pública, lógico, com as devidas limitações legais. Mas a segurança pública é um dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Interessante, né? Não pense só em segurança pública combater o bandido. Pense na segurança contra incêndio. Faz parte da segurança pública, tá? É exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade. Incolumidade é a proteção das pessoas e do patrimônio, tá? Incolumidade significa proteção, é evitar um dano às pessoas e ao patrimônio, e são exercidas, a segurança pública é exercida pelos seguintes órgãos dos estados. Estado que eu falo, ente pode ser a União como federação, né? Pode ser os estados, tá? Estado como ente federativo, tá? Como representante do ente federativo. Então, através dos seguintes órgãos, a segurança pública é concretizada, é entregue. O serviço de segurança pública é exercido por esses órgãos, tá? Quais são? Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal. Te desafio a me dizer se você conhece alguém que é da Polícia Ferroviária Federal. É um órgão em extinção. Existe alguns, mas ele está em plena extinção.
mas existe ainda, tá? Polícia Ferroviária Federal está previsto na Constituição, é verdade. Polícias civis, polícias militares e corpos de bombeiros militares e, a partir de 2019, foi introduzido na Constituição as polícias penais federal, estaduais e distrital, tá? Do Distrito Federal. Então, esses são os 6 órgãos, na realidade são 7, porque Polícia Militar e Corpo de Bombeiro são órgãos distintos, né? Então, vejam, são 6 itens, porém 7 órgãos. Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, que você não conhece ninguém e eu também não, polícias civis, polícias militares e corpos de bombeiros militares, bem como as polícias penais, quer seja de âmbito federal, quer seja estadual, ou distrital, se for do Distrito Federal. Tá? Esses são os órgãos. E agora, vejam, eu destaquei dentro do artigo 144 alguns detalhes importantes que serão perguntados na sua prova. Então, eu destaquei para que você não erre isso na prova. Estou dando a dica para você. Vamos lá. Qual é a atribuição da Polícia Federal? Exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteira. Muito importante. Parece besteira, mas não é, tá? Eu boto a quem deve, olha isso, eu boto assim: quem deve exercer a função de polícia marítima? Letra A Polícia Naval. Meio mundo vai marcar Polícia Naval. Mesmo porque vê filme de Polícia Naval, não sei o quê. Pois é, mas a Polícia Marítima Aeroportuária de Fronteira é uma atividade de competência da Polícia Federal. Além disso, que eu destaquei, mas você vai ler a Constituição, porque está lá dentro do repositório que a gente disponibilizou para vocês, além da apostila, tem a lei seca. É só que você tem que ler isso tudo para tirar o 10, hein? Vale a pena tirar o 10, hein? O vencimento da remuneração é muito boa. Vamos lá. Todo mundo que foi meu aluno que passou, daqui a pouco já está fazendo uma viagem de férias para o exterior, Ilhas Maldivas, todo mundo adora. Que é bom, né? Vamos lá. Exercer com exclusividade as funções de polícia judiciária da União. Deixa eu fazer um recorte aqui para te explicar uma coisa. Existe a polícia judiciária, que é aquela polícia que vai investigar crimes. É a polícia que trabalha na condução dos inquéritos, tá? De investigação. E existe a polícia repressiva, ostensiva e repressiva. É aquela que reprime a prática de um crime, tá? Ela é proativa, ela reprime. A polícia judiciária investiga o crime já cometido. A polícia repressiva, ela evita, pela sua presença, que um crime seja cometido, tá? Então, você já entendeu o que eu quero falar. A Polícia Judiciária Federal, que exerce essa atividade de polícia judiciária no âmbito da União, é a Polícia Federal. A polícia que exerce a função de polícia judiciária no âmbito estadual é a Polícia Civil, não é ela que investiga os crimes estaduais? Lembram disso? Que em algum momento vocês já viram, delegado de polícia civil, não sei o quê, elas investigam os crimes de âmbito estaduais. Então, elas são polícias judiciárias estaduais. Quando o crime é de âmbito federal, quem tem a atribuição de investigar é a Polícia Federal. Por isso, é Polícia Judiciária da União. E com exclusividade, só ela, tá? Polícia Rodoviária Federal. Olha aqui, olha a atividade dela. Vê se não cai bem naquele ostensivo e o investigativo repressivo, né? Ostensivo é aquele que aparece. Ostensivo é aquele que previne um crime acontecer. Já a função de polícia judiciária vai investigar, tá? É a polícia repressiva, é o caráter repressivo da polícia, né? Então, veja a Polícia Rodoviária Federal. Ela não está sempre fazendo blitz, sempre ostensivamente fardada no meio da rodovia, não é? Pois é, ela é uma polícia ostensiva, ela previne o crime, ela está presente ostensivamente para dar medo, dissuadir
o bandido de atacar nas rodovias federais, de praticar um crime, né? Então, destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das rodovias federais. Polícia Ferroviária Federal, que é esse ser que a gente não conhece de verdade, está em extinção, destina-se ao patrulhamento ostensivo das ferrovias federais. Tá? Então, teoricamente, existe, e a sua função é fazer o patrulhamento ostensivo das ferrovias federais. Então, também, ostensivo significa fardado e presente para reprimir a prática de crime, para dissuadir aquele que vai praticar um crime nas ferrovias federais de agir. Opa, tem polícia ali, vou sair. Tá? Isso é a Polícia Ferroviária Federal. Polícia Civil são aquelas polícias dirigidas por delegado de polícia de carreira, a Constituição prevê isso, quando ele fala das atividades policiais e das competências, ele diz que as polícias são dirigidas por delegados de carreira, delegado de polícia de carreira, tá? E aqui ele ratifica isso. Incumbem às polícias civis, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e apuração das infrações penais, desde que as infrações penais não sejam crimes militares, porque aí existirá outra competência para investigar os crimes militares, tá? Crimes praticados de acordo com o Código Penal Militar não são investigados por delegado de Polícia Civil. Ou serão investigados, se o crime militar for praticado por um PM, pela própria força, ou serão investigados por uma das Forças Armadas se o crime militar é de âmbito federal. Tá? Então, Polícia Civil é a polícia judiciária dos estados, porque, por exclusão, a União, quem faz a Polícia Judiciária é a Polícia Federal. O que sobrou? Os crimes de natureza estaduais. Tá? Não que tenha um Código Penal estadual e um Código Penal federal, não existe. Mas existem crimes que, em razão da conduta, são crimes apurados pela Polícia Federal, porque são crimes contra a União. Tá? E existem crimes que não são contra a União, serão investigados pela Polícia Civis. Polícias penais foi trazido, não é que não existia, mas já existia, mas foi trazido a ser, a partir de 2019, um órgão da segurança pública. São as polícias penais. E a eles cabem as polícias penais, esse acraseado, vinculadas ao órgão administrador do sistema penal da unidade federativa a que pertence, os estados, cabe a segurança dos estabelecimentos penais, dos presídios, transporte de preso, hoje em dia eles fazem, né? Então, você deve ter visto já na rua um caminhão da Polícia Penal transportando bandido não, desculpa, presos para serem ouvidos em audiência ou levando de uma penitenciária para outra, fazendo essas transferências, né? Existem penitenciárias de âmbito federal, Polícia Penal Federal. Existem as presidiárias, os presídios de âmbito estadual, Polícia Penal Estadual. E existe aquelas do Distrito Federal, Polícia Penal Distrital, tá? Ainda dentro da segurança pública, nós temos as polícias militares, que, vejam, a ela cabe a polícia ostensiva, ou seja, os caras estão sempre fardados, sempre na rua, caminhando, ou na moto, ou no carro parado, com giroflex ligado, a presença dele é ostensiva para reprimir a prática de um crime, para dissuadir a prática de um crime. Então, eles são responsáveis pela polícia ostensiva e preservação da ordem pública. Os corpos de bombeiros militares, também integrantes da segurança pública, incumbe a eles as atividades de defesa civil. Esses são os órgãos, como eu falei para vocês, são 6 números, porém, no quinto, você tem PM e bombeiro militar no mesmo número. Então, se você contar de verdade, verá que há 7 órgãos que praticam a segurança pública. Polícia Federal, vamos lá, polícia sem precisar gravar, só de entender. Polícia Federal,
Rodoviária Federal, Ferroviária Federal, Polícia Civil, Polícia Militar e Bombeiro Militar e Polícia Penal. No total, dá 7, apesar de serem 6 números, né? Muito bem. Por fim, é dito, as polícias militares e os corpos de bombeiros militares são forças auxiliares e reserva do Exército e subordinam-se aos governadores de Estado ou do Distrito Federal e, se houver, do território federal. Atualmente não há território, mas a Constituição permite que existem em alguns casos, tá? Atualmente não há. Mas o Distrito Federal, todo mundo conhece, lá a capital federal, Brasília, você não se refere ao Distrito Federal como Estado, sempre como Distrito Federal. Então, você vai ter a polícia, o corpo de polícia militar e o corpo de bombeiro militar do Distrito Federal. Ou vai ter o corpo de bombeiro militar e a polícia militar de um determinado estado, tá? E são forças auxiliares e reserva do Exército. É a previsão constitucional. Dúvidas? Passem para mim para o WhatsApp. Vamos então encerrar a primeira aula e a próxima aula, a segunda aula de Organização Básica da Marinha, vai ser a Lei Complementar 97, com as suas posteriores alterações. Já está aqui, tá bom? Vamos lá, sai, toma um cafezinho, bebe uma água, mas volta para cá para assistir a segunda aula, tá bom?